Você é uma árvore. E eu vou dizer por que você é uma árvore. Lá em Romanos 15, está falando exatamente assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não dá fruto. E poupa todo aquele que der fruto para que dê mais frutos ainda. Quando eu falo que você é uma fruta, que você é uma árvore, eu quero te dizer o seguinte: você precisa estar enraizado em Cristo. Você precisa estar conectado em Cristo. Quando você vê um pé de manga, aquele pé grande, que geralmente os pés de manga são enormes, quando você vê um pé de manga grande, ao mesmo tempo você se pergunta qual o tamanho da raiz para segurar aquele pé de manga. Porque às vezes vem ventania, às vezes vem chuva, às vezes vem tempestade, às vezes vem tanta coisa da própria natureza que aquele pé de manga, você olha e ele está lá firme. Por quê? Porque aquele pé de manga é grande e dá fruto, mas a raiz dele está lá, fincada na terra. Aí se a gente continuar lendo João 15, ele vai continuar falando uma coisa muito interessante que vai conectar você em Cristo, você em Deus, e você vai ser praticamente uma árvore, mas você precisa estar enraizado. Olha só o que ele fala aqui no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Jesus Cristo é a videira. Assim vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira. Ele está falando, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é Jesus que está falando. Então nós precisamos permanecer, precisamos estar fincados a nossa raiz em Cristo. Permaneça em Cristo, permaneça em Deus. Situações vão vir, afrontas vão vir, dificuldades vão vir. Eu falei lá de Hebreus 12 que fala que tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo, ele se sacrificou por ti, Jesus Cristo se sacrificou por ti. Então nós precisamos entender que nele teremos a recompensa, teremos o galardão, que ele se sacrificou em prol da gente. Tudo isso está conectado aonde? Em Cristo Jesus. E ele continua falando aqui em João, ele fala, permaneçam em mim. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos não são apanhados. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Permaneça em Deus, permaneça em Cristo e dê frutos, dê resultados. Aqui quando eu falo dê frutos, dê resultados, é em todos os sentidos. É pregando o evangelho, é sendo uma boa pessoa, é sendo honesto, é sendo carinhoso, é amando ao próximo, é perdoando o próximo, é tendo empatia pelo próximo. Tudo isso é parte da videira, tudo isso é parte de, se permanecermos em Cristo, nós seremos alcançados e nós daremos frutos nesse sentido. Então permaneça nele. Aí ele continua falando, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Isso é tremendo. O meu Pai, Deus, é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Aqui a gente pode retomar lá, sabe aonde? Lá em Jó, exatamente em Jó. Jó era um homem segundo o coração, né? Segundo, era um exemplo de pessoa, era um exemplo de homem, tanto que chamou a atenção de Deus, e Deus falou assim, tá vendo meu filho Jó? Que exemplo! Claro que eu estou parafraseando o contexto todo ali, para poder resumir aqui pra gente, mas ele fala, tá vendo lá o meu filho Jó? Que exemplo de homem!
Aí o próprio inimigo fala assim: mas é lógico, você o cerca de todas as formas, de todas as maneiras, nada chega até ele. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos cercar, Ele quer nos transformar segundo a vontade dEle, desde que nós permanecemos na presença dEle. Mas voltando a Jó, mesmo assim, Deus fala para o inimigo, fala assim: vá lá, só não toca na vida dele. E o inimigo vai, e pai, você conhece toda a história de Jó, e Jó passa por aquela dificuldade, perde os filhos, perde todo mundo, mas Jó permanece firme. Jó permanece firme, indiscutivelmente firme na presença, ao ponto de chegar a falar: eu achava que te conhecia, agora eu te conheço, agora eu te vejo. Então, irmãos, a gente precisa do quê? A gente precisa entender que permanecer em Deus faz parte de todas as coisas. Permanecer em Deus é aquilo que nós precisamos fazer. Permaneça em Deus, permaneça no seu chamado, permaneça na sua busca, dê frutos que Deus vai te honrar e Ele será glorificado através de você. Seja um exemplo, seja um cristão que vai muito além de muitos cristãos que estão por aí. Aquele abraço, Deus te abençoe e até a próxima.